A gente está aqui com o Dr. Álvaro Razucchi, médico da Fórmula 1, doutor que é professor da Santa Casa e é triatleta. E aí a gente junta ensino, treinamentos, simulação realística. Toma uma decisão, mas a vida vai te mostrando os caminhos e aí você vai se dedicando cada vez mais a algumas coisas. E o episódio de hoje a gente está aqui com o Dr. Álvaro Razucchi, médico da Fórmula 1, mas ele não é só o médico da Fórmula 1, ele é um doutor que é professor da Santa Casa, médico do Hospital Sírio-Libanês e é triatleta, ou seja, é quase o super-homem. Então esse capítulo de hoje está incrível. Para você continuar seguindo todo esse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, o podcast Faixa Preta, e seguir as mídias sociais, Edu Grimaldi e o podcast Faixa Preta. Então, doutor Álvaro, uma honra estar recebendo. Obrigado, você Edu. aqui, tem muita história boa para a gente falar hoje para a turma. Sim, com certeza, tem bastante história. A gente tem história para falar da medicina, tem história para falar do esporte de alta performance que você pratica, e eu queria começar com uma coisa que chama muita atenção de todo mundo, que obviamente é a Fórmula 1, que o brasileiro é apaixonado por carro, né? Então, todo mundo quer saber tudo o que acontece nesse meio esportivo, e você teve o privilégio de estar lá dentro do autódromo e cuidar dos pilotos, né? Que é uma coisa inusitada, porque todo mundo vive o automóvel, os pilotos, etc. Vamos começar o bate-papo falando um pouco sobre esse episódio da tua vida. Legal, Edu. Eu fiquei 3 anos dentro da Fórmula 1. Não tô mais, mas foram 3 anos bem bacanas, junto com o Gino Altman, né, que é um exemplo aí, um brasileiro que foi, inclusive, presidente do departamento médico da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo. Boa. Então, o Gino tem uma expertise enorme nisso e foi muito bom ali compartilhar toda essa experiência com ele, né? Junto, a gente chegou na Fórmula 1, teve um estágio antes de Stock Car, né? Porsche Cup. Boa. Então, e aí foi um aprendizado até chegar depois na Fórmula 1. E eu acho que o grande detalhe da Fórmula 1, Edu, a gente está falando do pico aí, né, do que tem de mais alto no automobilismo, é envolver a medicina, né? Então, eu sou cirurgião vascular, mas durante a minha formação eu fiz cirurgia do trauma, né? Para você fazer cirurgia vascular, você tem que fazer 2 anos de cirurgia geral, e nesses 2 anos eu me dediquei muito ao trauma. Boa. Tinha 2 grandes mentores lá, na Santa Casa, que faziam trauma, e as minhas 2 teses, a minha tese de mestrado e a minha tese de doutorado são de trauma, né, cirurgia do trauma. Então, por ter essa relação com trauma e, né, o automobilismo é trauma, né? Se houver algum acidente, isso é trauma. Então, desse expertise, depois eu me dedico à cirurgia vascular só hoje, mas veio a história de novo do trauma, né? E aí a gente junta ensino, treinamentos, simulação realística, porque a equipe tem que estar sincronizada e completamente pronta para resgatar o piloto e tirar ele de dentro do cockpit para a gente fazer os atendimentos. Eu ia te perguntar isso, quando você vai para ser médico de um esporte assim de alta performance como o automobilismo, vocês fazem um treinamento antes, uma simulação, você tem simulado antes? Como é que é o Sempre, episódio? muitos. Imagina que vem sempre 2 médicos da FIA, né, que fica um médico da FIA dentro do medical car, com um médico brasileiro, mas existe uma equipe de extração, existe uma equipe que vai, né, tem um carro com bombeiros e um carro com médicos, 2 médicos, o outro com os bombeiros, para chegar para fazer a extração do piloto. E isso é treinado intensivamente o tempo inteiro, né? A ponto de, na quinta-feira, antes do Grande Prêmio, né, um dos carros é sorteado, então a gente vai, né, no último ano que eu estava foi o carro do Verstappen, então a gente foi até o box da Red Bull e faz a simulação com os médicos da FIA, cronometrando o tempo
que o piloto é retirado. Uau. Lógico, não era o Verstappen, era um mecânico da equipe, mas totalmente paramentado, vamos dizer assim, com capacete. Então a gente tem que tira o capacete, faz o treinamento e o tempo é cronometrado e assim, porque o médico não pode provocar lesão também, né? Então, É verdade. Então a gente tem que tirar com o mínimo, com o máximo de cuidado para causar o mínimo de problema a mais. Porque você não sabe qual é a lesão que ele teve naquele impacto, né? Exatamente. Se ela é cerebral, se ela é física, se ela quebrou alguma coisa, se é trauma. Exatamente. Etc. E teve algum episódio em alguma das fórmulas, seja a Fórmula Cup ou a Stock Car ou a própria Fórmula 1, você chegou a entrar em campo alguma das vezes? Sim, sim. A gente entra. É interessante, na Fórmula 1 eu ficava no Race Control, né? Então a gente fica lá junto do diretor de prova, do diretor da FIA, o diretor de prova local, o Dino e mais um colega do Brasil. E ali a gente fica coordenando as equipes. Mas na Stock Car, que é uma categoria sensacional também, e na Porsche Cup, que é um campeonato super organizado de amadores, né? A Stock é de profissionais. Eu ficava dentro do carro médico junto do Dino. Então, os carros largam lançados, ou seja, eles não largam parados, né? Eles largam em movimento, e o medical car tem que estar atrás. Então, o Dino, na maioria das vezes, estava pilotando atrás, e aí alguns acidentes de largada acontecem. E eu acabei fazendo um curso de pilotagem, né? Então, eu tenho uma habilitação para piloto de corrida, fiz com o Roberto Manzini, que foi instrutor do Bortoleto, que hoje está na Fórmula 1, para poder pilotar esses carros e estar atrás das largadas. Essa é uma curiosidade de muita gente, né? Quem que pilota o carro? Porque o médico tem que chegar muito rápido, Sim. Mas tem alguém pilotando, com certeza é piloto profissional também. Sim. Tem a habilitação de piloto profissional. Imagina que tem ambulâncias, né, no circuito inteiro, espalhadas pelo circuito todo, e tem os carros que chegam rápido com o médico e piloto também estão posicionados. São 4 carros posicionados em locais estratégicos. Existem agulhas, né, que você corta caminho pelo circuito. E na Stock Car e na Porsche da mesma forma, né? Então, na Fórmula 1 existe um piloto profissional e o médico fica do lado. Mas na Stock e na Porsche são os próprios médicos que pilotam os carros. Boa. Por isso que você teve que fazer o curso. Exatamente. E é fantástico, né? A hora que você entra naquele mundo da corrida... É outro mundo. É tentador. É tentador. E essa história de o atleta amador e o atleta profissional, porque a Porsche Cup, como você disse, é um amador, um piloto amador, e a Stock já é piloto profissional, e a Fórmula 1 idem. Uhum. Agora falando um pouco do atleta, você sentiu diferença entre um e outro quando você estava lá com eles em campo? O amador, ele é mais ponderado, ele é mais arrojado? Qual é a diferença de um para o outro? Você que é, né, atleta e competiu muito tempo, a hora que você põe um número no peito, para mim, que sou maratonista, né, eu ponho um número no peito. O cara, a hora que ele põe o capacete e entra dentro do carro, nada ali é de brincadeira, né? Nada é para brincar, né? Você quer performar, você quer estar lá na frente. Então, assim, o que diferencia né, é a habilidade, assim, o profissional vai estar lá na frente, ele vai brigar por centésimos de segundos, né? Mas o amador também vai brigar pelos segundos dele, né? Então a competitividade é a mesma, só muda o grau de quem está ali. Mas a competitividade é sempre grande e a briga por performance é o que está ali no ponto. Vamos continuar falando de esporte ainda, depois a gente vai andar para a área da saúde. Você é ultramaratonista, já correu 17 episódios, conta um pouco disso para nós, como é que isso entrou na tua vida, isso desde que você era garoto, era uma paixão, conta um pouco pra gente, o que você está fazendo? O esporte sempre foi uma paixão, né, e eu acho que o esporte, ele muda, né, acho que a disciplina vem disso. Eu nadei quando era moleque, mas o que eu mais fiz na minha adolescência, o que eu mais pratiquei foi judô. Eu fui judoca. Lá em Goiânia, eu nasci lá. Fui judoca há muito tempo, participei de campeonatos goianos, campeonato brasileiro. E eu acho que aí veio toda a minha disciplina. Tinha um sensei,
né, que era um brasileiro, mas quando a gente ia para os campeonatos, o sensei era japonês, era um faixa coral, e assim, disciplina ao extremo. Então isso mudou a minha, o meu modo de agir para a vida, eu acredito, sabe? Até a hora de acordar, era engraçado, se a gente treinava às 6 horas da manhã, e aí chegava, né, você sabe disso, como é, os orientais, você chega 1 minuto atrasado, paga não sei quantos polichinelos, bambu, e aí dessas, né, a gente não perdia horário. Por quê? Porque o sensei falava, tocou, levanta. Tocou, levanta. Então tocou o alarme até hoje. Primeiro toque do alarme, Tocou, eu já estou de pé. Então a disciplina vem disso. Na minha casa, as minhas filhas fazem, a minha esposa faz. A gente não abre mão do esporte. A gente pode até falar os motivos disso depois. Mas meu pai foi quase profissional de basquete. Então o esporte veio. Depois eu me mudei para São Paulo. Os primeiros 2 anos de residência são muito difíceis, mas aí depois disso eu voltei para a natação. Eu tenho um pouco de receio de voltar, né, para o judô, para as artes, porque eu trabalho com as mãos e de me machucar. Quando eu treinava, estava sempre com um dedo enfaixado, alguma coisa. E aí voltei para a natação. Só que a natação, o treino tem horário, você precisa de uma piscina quando você viaja. E aí minha esposa falou, não, vai para a corrida, põe um tênis e começa a correr. E foi assim que começou. Eu estou já há quase 15 anos correndo. Né? Minha primeira meia maratona eu fiz em 2013, mas a minha primeira maratona foi em 2016. Qual que é a diferença de uma maratona para outra? Explica para quem está ouvindo também. A maratona a maratona é interessante, né? Você tocou num ponto agora, eu vou ficar o dia inteiro falando disso. É isso. O bom é esse, é médico falando de disciplina e de resiliência. Esse é o barato. É isso. A maratona é uma prova que surgiu, né, para a Olimpíada, né, e é a única prova de esporte que surgiu de um mito. Né? Então, o Barão de Coubertin, que criou os Jogos Olímpicos modernos, ele era um historiador, e aí ele trouxe de uma história da mitologia grega uma prova, né? Porque a maratona ela tem 42 quilômetros, 195 metros, que é a distância de Maratona, da cidade de Maratona à cidade de Atenas. Então, quando os persas foram invadir, foram para lutar contra Atenas, e aí tem 2 histórias diferentes, né? Mas, no final das contas, os gregos venceram a batalha em Maratona, só que um soldado foi designado, e ele chamava Fidípides, para ir até Atenas avisar que eles tinham ganho a batalha, porque as mulheres estavam instruídas que se os homens não voltassem em X tempo, elas iam matar as crianças e se matarem porque eles teriam perdido a batalha contra os persas. Então ele tinha que chegar no tempo, e aí o Fidípides correu os 42 quilômetros para avisar que eles tinham ganho a batalha, e ele dá o recado e morre. Então é dessa história, né, da mitologia que surge a prova dos 42 quilômetros da maratona. Boa. Então tem toda essa, né, essa história por trás, e aí o ponto, né, Edu, a hora que ele morre, né, mostra o quanto a prova realmente é difícil e o quanto as pessoas têm que se preparar. Que você falou, é uma prova de endurance, uma prova de resistência, né, são 42 quilômetros, 195 metros, que a gente não pode esquecer. E assim, exige disciplina, exige treinamento, e é uma coisa, por causa desse desafio todo, que me atrai muito, né? Eu acho que o grande lance não é só a prova em si, né? É chegar lá, é fazer o treinamento. É isso. Porque para você chegar, quanto tempo demora, né? Os 42 quilômetros que você corre, mas o quanto você treinou antes. Então fala um pouco pra gente, quanto tempo demora o 42? Você corre em quanto? Meu melhor tempo é 3:33, né? Eu comecei a correr depois de velho, mas assim, para mim a faixa etária é um bom tempo, né? A gente e aí é isso que eu fico procurando, né? Uma vez eu conversando com um chefe meu até na época que jogava tênis, ele falou: eu jogo tênis, o tênis é mais competitivo.
Então, porque a gente tem um adversário. E eu falei para ele, você tem um adversário e seu adversário pode errar. Seu adversário pode estar num dia ruim, mas para mim, né, que eu sou amador, eu não estou competindo contra ninguém, eu estou competindo contra o meu relógio. E ele não erra. Isso. O meu relógio não vai errar, ele está sempre marcando o tempo. Então, a minha luta é melhorar o meu tempo. Quanto melhor eu estou evoluindo, né? E aí você vai envelhecendo, mas você quer melhorar seu tempo. Então, é uma luta constante. E eu acho que o grande lance do esporte é isso, né? A hora que você se dedica para um esporte, e o esporte acaba sendo um hábito angular, né? Um hábito que muda vários outros. Porque aí você quer performar, então você precisa treinar melhor, né? E aí você começa a treinar com uma planilha. Eu tenho um treinador profissional, mas eu tenho um treinador de musculação, aí eu faço pilates, aí eu tenho uma nutricionista, Isso. aí tem uma fisioterapeuta, né? Quer dizer, aí você quer comer melhor, você quer dormir melhor, então é um hábito que muda vários outros, né? Chega uma época do ano que vai chegando perto das provas, aí você tira completamente o açúcar, tira completamente o álcool da sua dieta, para justamente chegar bem nesse treinamento e uma preparação de 16 semanas, né? São 16 semanas se Para preparando. correr 3 horas. Para correr 3 horas. Isso é incrível, né? Você sabe que eu pratico esporte, pratiquei profissionalmente, e o atleta de alta performance, ele tem uma série de lesões, né? Eu brinco hoje porque eu lido com empresários, e eu falo para os empresários, no mundo da luta, se você entra num tatame ou qualquer esporte de luta e pergunta se o atleta está lesionado, ele disser que não, ele não está treinando. E não é diferente de qualquer outro esporte, este também. Você estava me contando que tem doenças específicas de cada esporte. E neste esporte, e no ciclismo, e na água especificamente, tem alguns que você estava me contando no episódio. Fala um pouco disso também para quem está nos acompanhando, porque a gente está falando aqui da parte de mentalidade, né? O quanto que o esporte faz diferença na vida como um todo, né? No eixo, Dr. Álvaro, o esporte me trouxe disciplina, me trouxe resiliência, me trouxe autoconhecimento, traz uma série de vantagens. Eu falo bastante disso no meu canal, porque eu acredito que o empresário de sucesso é um empresário que tem muita disciplina. Então, e começa com esporte. Eu desafio os empresários que nunca treinaram a treinarem. Eu falo, vai fazer alguma coisa, de preferência arte marcial. E eu não sabia nem da tua passagem de arte marcial, mas agora eu fico sabendo. Espetacular, então, maravilhoso. Agora, vamos falar um pouco de doença, o lado médico da história. Tanto do lado amador quanto do lado profissional, você acaba lesionando, que é o que você falou. Colocou um tatame, um kimono, ou colocou um número no peito, colocou qualquer coisa, você já quer... Eu brinco que matriculou na academia de luta, já sai falando que é lutador. Né? Então, fala um pouco da doença específica do esporte. Sim. Bom, eu sou cirurgião vascular, né? A cirurgia vascular, e aí a gente tem uma imensidão de doenças para tratar. Mas, basicamente, o que o cirurgião vascular faz? Né? Cuida de varizes. Né? No Brasil, a gente é conhecido como varizes. Só que eu me dediquei muito para a parte arterial também, que são doenças graves, né? Aneurismas de aorta, estenose de carótida, então estreitamento de carótida, que pode levar a obstruções e derrames, né? AVCs. Doenças das pernas, que podem levar à amputação. Né? Eu organizo, sou um dos organizadores do maior curso de aorta do mundo. Né? Ano passado a gente colocou 746 pessoas dentro de um evento que é super segmentado, que é uma doença grave, mas a gente virou o maior evento de aorta do mundo. Né? E eu me dedico muito para isso. Esse é um evento, vamos falar um pouquinho do evento, só aproveitar esse teu gancho. O teu evento, ele ocorre sempre em São Paulo? É um evento que ele migrava, a gente está com 12 anos de evento, fizemos 12 anos esse ano, a gente trouxe esse ano no Rio de Janeiro 30 cirurgiões do mundo, ou seja, os maiores cirurgiões da aorta do mundo estavam aqui no Brasil. A gente migrava São Paulo, Rio, Recife e Porto Alegre. Só que por logística e até por acomodação de tantos estrangeiros e tanta gente do Brasil, a gente decidiu um ano em São Paulo, um ano no Rio. Né? E a gente tem um
um sócio do evento também, que é um brasileiro que está em Houston hoje, no maior centro de aorta do mundo. Então, acho que é um curso bem bacana. E o nome do evento é Aorta. Chama Simpósio Aorta. Esse ano já bem foi. conhecido pela cirurgia vascular. É sempre em maio. Sempre em maio. Então, ano que vem volta para São Paulo. Esse ano foi no Rio, ano que vem volta para São Paulo. E ele é especificamente para o médico. O teu público-alvo é o médico? O nosso público é médico e os residentes de cirurgia vascular, né? Ele é bem focado, mas a aorta, né? Imagina que a aorta é a maior artéria que existe no nosso organismo. Então, é ela que sai do coração e distribui os ramos para todos os nossos órgãos. Então, ela é a nossa via principal de escoamento do sangue. E ela dilata e vira um aneurisma. Então, a hora que ela sai do coração, quem cuida disso é o cirurgião cardíaco, o cirurgião cardiovascular. Só que a hora que passou da carótida, né, da direita, dali para frente, o cirurgião cardíaco cuida, mas já existe uma intersecção com o cirurgião endovascular, porque a gente faz tudo isso por catéteres. Então hoje eu não abro mais o peito, eu não abro mais o abdômen, eu faço furos na virilha e trato essa doença por catéteres. E dali para frente é o cirurgião vascular. Então, e alguns radiologistas intervencionistas também fazem. Então são 3 especialidades que cuidam da mesma doença. E o objetivo é ter todos esses especialistas juntos num lugar só. A gente teve com uma convidada aqui, que foi a Daniela Chu, que falou bastante sobre esse episódio, e ela trouxe um dado para nós, que o AVC é a segunda maior morte-causa do mundo. Sim, é um terror. Ainda morrer, né, de AVC. E eu vou te falar uma outra coisa, que né, eu conheço bastante a Dani, e ela trabalha numa empresa que tem um dispositivo que mudou o formato hoje de se tratar embolia de pulmão, né? E embolia de pulmão é uma doença grave. Eu vou linkar daqui a pouco as tromboses de novo, né, para a pergunta que você me fez. Mas a embolia de pulmão é a segunda causa de morte intra-hospitalar dentro dos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem como prevenir a embolia de pulmão, porque existem profilaxias, existem prevenções de trombose venosa profunda, porque é a trombose venosa que causa a embolia de pulmão. Mas quando isso acontece, né, a empresa dela tem um dispositivo que a gente consegue chegar lá no pulmão e aspirar os trombos, né, com mínimo de risco e mínimo de agressão para os pacientes e com resultados fantásticos. Então foi interessante você citar porque acaba linkando com a minha especialidade de uma maneira muito próxima. Boa. Então vamos voltar lá na... Vamos voltar, né? Então é isso. Então, explicando, né, o que eu faço, o que a minha especialidade tem, mas dentro desse universo todo, por causa do esporte, eu comecei a me dedicar e conhecer médicos do esporte e ter uma relação muito próxima, né? Eu trabalhei numa empresa que a gente acabou fazendo, eu criei organizei um patrocínio para o Comitê Olímpico Brasileiro e para a Confederação Brasileira de Atletismo. Então, junto disso, a gente ficou muito próximo desses profissionais, né? E junto de médicos do esporte, né? A medicina do esporte é uma especialidade relativamente nova, mas você imagina que é um clínico que sabe de fisiologia, que sabe de fisioterapia, de fisiatria, então um cara assim, completo. Eu tenho um, Dr. Victor Pietro, ele é incrível, é exatamente isso. Ele é completo, mas depois ele direciona. E aí eles olham o todo. E aí, por essa proximidade, né, e por gostar tanto de esporte, comecei a me dedicar dentro da minha área para doenças específicas do esporte. Legal. E existe uma doença do ciclista, que é a endofibrose, que por causa dos movimentos axiais, do pedal, tem uma artéria que chama artéria ilíaca, que ela estica e encolhe, e ela começa a obstruir. E por causa dessa dedicação, eu acabei virando hoje uma referência no Brasil para essa doença. E tem uma outra que dá na artéria poplítea, que é uma artéria atrás do joelho, que também, por desenvolvimento da musculatura, ela trava e que também prejudica aí a performance de atletas, principalmente ciclismo e esse dá em corredores também. Dá muito em bailarinas. Caramba. No entrelaçamento de poplítea.
Bailarina, não sei se a gente tem tanta no Brasil, mas ciclista tem que não acaba mais agora. Então, para a galera que está ouvindo a gente que pedala, tem algum sintoma que ele deve ficar de olho e Edu, para te procurar? Edu, e olha que coisa interessante, né? É uma doença, ela não é comum, mas não deixa de ser, não chega a ser rara. Mas tem um sério problema. Como o atleta ele tem perda de potência, falando do ciclista, ele tem perda de potência e dor durante o pedal, quando ele para, ele tem a circulação normal, porque o grau de exigência é para performance. Então ele caminha, ele não tem dor, ele não tem nenhum outro sintoma fora do esporte. Então quando ele vai no médico, ele vai procurar uma lesão muscular e não acha. Ele vai procurar uma lesão neurológica e não acha. E se não pensarem na lesão vascular, ele fica sem diagnóstico. E a maioria das pessoas não pensa. Então, muitos atletas ficam 2, 3 anos sem diagnóstico. Uau. Até descobrir o que é. Então, às vezes, chegam num momento já com a artéria obstruída completamente. Então, eu acho que até esses canais, assim, né, o que a gente está falando disso é importante para divulgação, para alertar. Mas a recomendação, então, é que o atleta procure o consultório médico, por exemplo, procurou ter o consultório para fazer o check-up, uma análise normal, não necessariamente esperar ter a lesão e a dor. Exato, exato. Ou, né, muitas vezes um médico do esporte mesmo, né, que tem aquela visão holística, né, e que conhece. Porque muita gente não reconhece ou não se lembra que existe essa doença. Muito bom. Vamos falar um pouco do lado médico agora da história. Como é que a medicina entrou na tua vida? Porque você contou toda a parte do esporte. Né? Começou no esporte, a família veio do esporte, etc. Mas em algum momento você se descobriu médico. Como é que é se descobrir médico? Conta um pouco pra gente da tua trajetória agora como médico, como doutor, o doutor Álvaro Razucchi. Pois é, e eu tenho assim, meu pai era do interior de São Paulo, foi para Goiânia, minha mãe é a primeira geração de goianienses, nasceu lá, e eu não tenho nenhum médico na família, né? Mas talvez ainda, né, anos 80, aquela época que todo mundo queria um médico na família e tal. Advogado ou médico. O advogado ou médico. E meu pai era engenheiro, e aí talvez essa influência da medicina e eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Eu acho que talvez esse seja o ponto. Eu sempre fui muito preocupado, queria ter as pessoas próximas e quem era próximo eu me preocupava com o bem-estar dessas pessoas. Né? E no fim, talvez a união da medicina com o esporte seja essa, né? Porque o médico trata de doenças, mas o esporte te dá bem-estar, né? Te dá uma vida mais saudável e não deixa de ser um modo de se cuidar, né? De ter o próprio cuidado, o autoconhecimento. E aí fui para a medicina. Acabei virando médico no começo, né? E aí continuando com aquela história, né? De todo mundo ter alguma... quero um médico na família. E qual era o médico? Era o cardiologista. Mas já no 4º ano eu me apaixonei pela cirurgia vascular na minha faculdade. E participei de um ali naquele 4º ano ainda, fazendo estágio na cirurgia vascular, eu vi um garoto de 18 anos que tinha caído do cavalo e passou despercebido uma lesão dessa artéria poplítea que eu te falei, que é atrás do joelho. Ele teve uma luxação posterior de joelho, e aí teve uma lesão e passou despercebido, e ele foi amputado. E aí, ver aquele garoto de 18 anos ter sido amputado, talvez isso tenha me falado, nossa... E aí me chamou a atenção o trauma, e aí me chama a atenção a cirurgia vascular, e aí eu me apaixonei pela especialidade, falei, não dá para as pessoas perderem membros hoje, quando a gente tem toda a condição de tratar. E aí, já no 4º ano, resolvi fazer cirurgia vascular. A gente tem que fazer os 2 anos de geral, como eu te falei. Né? Vim para São Paulo, decidido. Falei, vou fazer residência em São Paulo, vou fazer nos melhores centros. E daqui fiquei. Né? E aí, no meio, ainda tive um outro episódio na minha vida pessoal,
de aneurisma de aorta, né? De perder um ente com aneurisma de aorta roto. E aí que já tinha a história lá do trauma com aneurisma, e eu acho que é por isso que eu me dedico tanto à cirurgia de aorta, por causa dessa perda também. Então, acho que a vida, né, você toma uma decisão, mas a vida vai te mostrando os caminhos, e aí você vai se dedicando cada vez mais a algumas coisas por causa disso. Então, hoje é assim, hoje eu sou cirurgião vascular, né, me dedico muito ao tratamento de varizes, mas sim, meu foco são as doenças graves, são as doenças de aorta. Revisitei o trauma aí por causa desse período no automobilismo. E agora eu estou conseguindo juntar os dois mundos, que é o esporte, que eu gosto tanto, com a minha especialidade. Vamos falar um pouco da vida de quem acompanha aqui o nosso canal. 99% são empresários. E por que eu trago especialidades que são diferentes da vida do empresário? Porque tudo está ligado no final das contas, né? Sim. Quando você se forma médico ou você se forma empresário? Porque o empresário, ele tem uma linha de conduta que você faz faculdade de administração de empresa e o médico tem outra, né? Como você está dando o teu relato, você sai médico, você não sai empresário. Como é conduzir uma empresa? Porque no final das contas, hoje, depois de muitos anos, você tem o maior congresso, posso chamar de congresso? Sim. O maior congresso de aorta do mundo, com uma marca muito forte, que é o Aorta. Você tem um consultório, que é uma clínica, uma empresa. Como é que o médico faz a gestão de algo como esse, né? Como é que é vida de empresário em paralelo à vida de médico? Porque são 3 vidas aqui. Tem a vida eu explorei a tua vida do atleta, porque eu bato muito forte nisso, que o esporte na vida do empresário é crucial. A gente falou da tua paixão da medicina, o porquê que você veio para lá. Então, eu tenho uma grande paixão na vida e está contando o episódio dela para nós. Mas o que fecha o triângulo é o lado empresarial da história, né? Como é que eu faço gestão de toda essa empresa? Porque no final do dia, quem está nos ouvindo hoje, quem está acompanhando a gente, são diversos setores. Mas que no fim das contas, todo mundo fala a mesma coisa. Então, conta agora para a gente o teu lado empresarial da história. Sim. Aí tem algumas coisas interessantes. O meu treinador, né, de corrida de rua, é o Marcos Paulo Reis, né? Eu treino com o Emerson Gomes, mas o Marcos Paulo é o sócio majoritário lá da empresa, e o Marcos Paulo é um cara fantástico, tem Olimpíadas, né? Já treinou muita gente. E ele fala, uma vez a gente conversando, ele falou assim, Razuki, eu sou headhunter. É mesmo, mas por quê? Não, eu tenho um monte de empresário que treina comigo, eu tenho diretores de banco que treinam comigo. E eles me perguntam, falam assim, fulano treina com você, não treina? Eu falo, treina. E ele entrega no treino? Porque se ele entrega no treino, ele é disciplinado o suficiente para entregar no treino e ele vai entregar no trabalho. Porque faz toda a diferença. E se você pegar grandes empresários hoje, estão se dedicando mesmo, né, para o Ironman, para maratonas, né? Eu posso citar vários aqui para você. Mas hoje alguns CEOs nos Estados Unidos, eles põem o M.DOT, né, aquele Mzinho, o símbolo do Ironman no cartão. Né? O Nissan Guanais, há uns anos atrás, escreveu um artigo num dos jornais aqui em São Paulo, que maratona é o novo MBA. Então, tem que ter, né? Essa disciplina tem que ter. E eu acho que uma coisa interessante do estudo, né, do esporte, né, e do estudo também, da dedicação. Hoje a vida está muito fácil, né, Edu? Você clica na sua tela, aparece um carro na sua frente, né? Você clica na sua tela, tem comida na sua casa. Então a gratificação é muito fácil. Como é que você vai, né, explicar para os jovens, para as minhas filhas, que elas, né, têm que ter uma jornada, têm que se aperfeiçoar, têm que melhorar? Então acho que o esporte faz isso. E aí, né, nesse meio tempo, eu cheguei a ser diretor clínico de um hospital. Como é que eu posso melhorar isso? Eu fui para um MBA também. Eu fui fazer um MBA de gestão em saúde. Fiz na Universidade de Miami. Legal. Então eu tenho uma área aí de, né,
que eu fui me aprimorar nisso mesmo. Conhecimento. De conhecimento de empresas, como é que, né, você faz. Então, esse MBA me trouxe muito conhecimento nessa área, mas no fim das contas, né, fazer a parte clínica exige muito tempo. Né? Eu, às vezes, estou no consultório, eu passo a tarde inteira no consultório, amanhã eu tenho uma cirurgia à tarde de 6 horas, o neurisma tóraco-abdominal, então eu fico muito tempo dentro do centro cirúrgico, e isso, né, as coisas correm em volta, né? Então, eu tenho uma assistente muito boa e minha esposa me ajuda na administração dos meus cursos e do meu consultório. Senão eu não ia conseguir. Não dá para fazer tudo. Se você quer fazer tudo, alguma coisa vai ser errada, né? Algum prato vai cair. Então, assim, eu fui atrás de conhecimento, procurei adquirir, mas na hora de ter a gestão mesmo, eu preciso de ajuda de alguém, porque eu quero estar muito focado dentro do centro cirúrgico quando eu estou lá dentro, sabe? É isso, se dedicar 100% para a tarefa que você está. Você está correndo, vamos correr, você está dentro do centro cirúrgico, vamos ser médico, e você está no escritório, vai ter que trabalhar. Exato. Essa é uma característica, você acredita que é uma característica de médico, nessa busca do conhecimento o tempo todo, ou você entende, você conhece muita gente, né? Muita gente importante, muitos líderes. É uma característica do líder ou é uma característica do médico? Eu acho que é a característica do líder, né? Eu acho que todo mundo ou do bom profissional mesmo, né? Você não precisa só ser um líder, mas a dedicação e o tempo que você, né, olha para aquilo, ou que você se dedica, para que você se dispôs, né, a fazer, é importante. E eu acho que aqueles que se sobressaem ou aqueles que se destacam são aqueles que se dedicam mesmo, né? Não dá para você cortar caminho, né? Não dá para você encurtar as coisas e achar que vai ser bom em algo que você nunca treinou ou que você não se dedica. Então, eu acho que sim, o médico precisa de uma dedicação maior, e eu acho que o médico tem um ponto que talvez a nova geração não pode esquecer, é que além, né, da dedicação, você tem que ter ali um carinho especial, ou que as pessoas chamavam de dom, mas eu acho que não é isso, não. É você olhar para aquela pessoa que está ali na sua frente, né, que está doente, né? Olhar para o parente dele e entender que eles precisam de um cuidado extra, né? Eu sempre falei para os residentes que eu treinei que a primeira coisa é o doente, né? Olha para o paciente, pensa no que é o melhor para ele, e é isso que você tem que fazer. Não põe o cifrão, né? Não põe o dinheiro na frente, que você vai errar. É isso. Que você vai errar. Então, acho que esse é um ponto diferente, talvez, na profissão do médico para as outras. Mas a dedicação para todas as profissões é absolutamente a mesma. Mas eu acho que nesse ponto eu concordo que ela é característica do médico, é mais fácil de entender porque você tem o paciente na mão. Mas quando eu trago para o lado empresarial, eu falo isso também sempre, eu fiz isso com a Naja, que era cuidar do produto, porque ele chega no teu cliente, né? O cliente é o teu paciente. Sim. Então, quem são as empresas de sucesso? Quem cuidam dos clientes. O dinheiro é colateral. Isso. Quando você mira o dinheiro, não, eu só vou para o faturamento, você esquece o cliente e automaticamente isso acaba. Então, eu acho que tem uma correlação. O que eu quis trazer para quem está conosco é a importância de você se educar. Porque nós, no caminho, vamos descobrindo que nós temos fragilidades e pontos fracos e a gente precisa buscar a cobertura desses pontos. E a gente tem mais alguns pontos que eu acho legal discutir contigo. Primeiro você comentou conosco sobre essa facilidade hoje de você dar um clique e ter um automóvel, dar um clique e tem comida na mesa, e a garotada está muito nessa geração nova, nasceu com esse telefone na mão. Uhum. E eu acredito, aí até uma pergunta para você, que a geração, né, o povo brasileiro, ele está engordando muito. Né? O povo brasileiro está perdendo a mão com peso, né? Tá com sobrepeso, é só olhar
é visível. E isso mostra que as pessoas estão com a comodidade e também tem lá o fator preço, né? Você encontra coisas muito baratas, uma comida muito ruim e muito barata. E os hábitos de não treinar, de não praticar um esporte, de estar sedentário, de não encontrar tempo, etc. E eu queria explorar isso contigo para levar para quem está nos ouvindo a importância de se cuidar ou não se cuidar, o que está acontecendo, porque você está dentro do hospital. Então, que reflexo isso está levando para o lado de lá, porque são as duas pontas críticas, né? Eu clico aqui e peço o sanduíche, mas ao mesmo tempo depois eu estou lá na outra ponta dentro do hospital. Qual o caminho que está sendo trilhado? O que está acontecendo? Vamos explorar um pouco isso. A minha especialidade, né, e aí nas doenças arteriais, a principal doença é a aterosclerose, né, que é a doença do mundo moderno. O que é a aterosclerose? São aquelas placas de gordura que vão formando dentro dos vasos e obstruem o vaso. Então você pode ter aterosclerose nas artérias coronárias, e aí vão te provocar um infarto. Você pode ter nas carótidas, eles vão te provocar um AVC, um derrame. Nos membros inferiores, perder pernas, né? Amputação. Então é a mesma doença em diferentes territórios. Quais são os grandes fatores de risco para isso? Sedentarismo, obesidade, pressão alta, colesterol alto, né? Então, só desses 4 tem outros, né? Tem tabagismo. Se você não mudar o seu estilo de vida, né, isso vai vir. E se acentua cada vez mais. E a hora que você fala da dieta, né, a gente é o que a gente consome. Ponto. Eu ouvi outro dia de um professor da pediatria que ele falou assim, a gente está numa época que a gente desembala muito mais do que descasca. Então, os ultraprocessados estão aí. Você vê, e é um terror porque é barato. É poderoso isso, hein? Você desembala ao invés de descascar. Isso aí, ou seja, comida processada é uma comida natural, forte isso. Exato, exato. E você que vem das artes marciais, você que treinava forte, qual dieta que você faz para, né, para ganhar massa? Qual dieta que você faz para ganhar força? A dieta do Neandertal. Não tem segredo, né? Aquilo que seus avós comiam lá atrás, que nos nossos antepassados comiam. Não tem que inventar, não tem que abrir, né? É que eu estava conversando com o meu treinador de musculação outro dia e ele falou uma coisa interessante. Falou assim, o carboidrato ou a gordura é muito fácil. Você vai lá, você pega a bolacha, o biscoito, você vai, pega o salgadinho. A proteína você precisa parar, você precisa se dedicar e prepará-la de alguma forma, né? E mesmo a absorção do corpo também é diferente. O corpo é muito mais gostoso, né, o carboidrato, do que a proteína. É muito mais dócil, né? E aí, nesse sentido, né, que é o que você está alertando, o Brasil, existe uma previsão que até 2030 seja o segundo maior número de diabéticos do mundo. Meu Deus. E aí o diabetes é um espectro gigante de doença, né, que vai afetar a visão, vai afetar coração, vai afetar a circulação, né, que é o que eu cuido, rins. Então, assim, o diabetes mal controlado é quase um câncer metabólico, ele vai corroendo a pessoa por dentro. E a obesidade, né, e a obesidade infantil, que é um problema que a gente vai enfrentar, é o campo perfeito para isso no futuro, para o país ser um país de diabéticos. E aí toda a repercussão que isso vai trazer, né? Então não tem dúvida que a alimentação é um ponto crítico aí para as nossas gerações e que precisa ser melhorado. Então o como evitar aos teus olhos é a alimentação, é se preocupar com a alimentação, essa turma que está começando a ter sobrepeso, ou seja, é olhar para o prato. Olhar para o prato. Assim, a gente não pode esquecer que o prato do brasileiro é uma das melhores combinações, né? O arroz e feijão é uma combinação perfeita, né? Você tem o carbo, você tem a proteína ali. O que a gente precisa? Sei lá, coloca o ovo, coloca uma proteína animal também, mas aumentar as saladas, né? Aumentar fibras, aumentar as vitaminas. Mas a gente não precisa fugir disso. De vez em quando eu vou correr de manhã no Ibirapuera, na segunda-feira de manhã. Meu treino é de terça, na segunda eu faço musculação, mas às vezes eu vou correr.
as latas de lixo lotadas de pacote de salgadinho. É assustador, né? Pela praticidade, porque tem ali, é preço. Então, acho que esse é o ponto, sabe? Mas já pensou que bacana você levar seu próprio piquenique para dentro do parque, né? Vai lá, faz sua cestinha, o que nós vamos comer? Faz um sanduichinho de atum, faz um... não sei o quê. Poxa, é uma diversão, porque a cozinha, a hora que você traz todo mundo para dentro da cozinha, também é uma festa, né? É. Acho que é por isso que a gente se Eu une adoro tanto. cozinhar, eu tenho colocado isso nas redes, eu adoro ficar na cozinha com a Dani e a Manu. Eu tenho uma casa que tem uma cozinha espetacular, de boa, porque eu fiz de propósito para poder ficar na panela com elas de fim de semana, Então, fazer o macarrão junto, cozinhar junto, é realmente uma delícia. A gente sabe que a vida do brasileiro é muito corrida e a gente, né, tem uma vida diferente da grande maioria no sentido de ter que cozinhar para trabalhar e etc. Eu, olhando de fora, eu entendi que o brasileiro chega em casa do trabalho muito cansado e ainda tem que cozinhar para fazer a marmita dele pro dia seguinte para ser saudável. E isso tem acontecido com um movimento grande fitness. A galera que está indo para academia, e a academia está pregando isso, coma direito e fique com o corpo bonito. Eu queria andar em paralelo com esse assunto porque eu sou vítima do meu próprio descaso. Como eu fui atleta de alta performance num esporte de luta, eu desde jovem fiz uso de esteroide anabolizante. E um dos fatores, eu tive uma passagem pela UTI anos atrás, e foi muito grave, e a minha esposa esteve aqui, contou esse episódio, ficou 15 dias de mãos dadas comigo na UTI, entre a vida e a morte. E o que causou o entupimento de artéria para mim foi um dos fatores, foi o uso de esteroide anabolizante. E hoje nós temos dois momentos aqui muito fortes com a juventude. Um que é uma juventude que está dizendo não consigo comer direito, vou comer barato e clica, e está indo para sobrepeso e a saúde indo embora. E o outro que indo para outro extremo dizendo fico dentro da academia de noite, você pratica esporte, você está dentro da academia. E eles estão viciados no corpo porque eles se espelham nos bodybuilders que são atletas de alta performance de musculatura. sim. E esses fazem uso de esteroide anabolizante, estão nas redes sociais dizendo isso, faço o mesmo uso, etc. e tal. Muitos deles fazem, falam que tomam ciclos, etc. Que sabem os riscos, que tem médico em volta e etc. Mas que essa garotada se espelha e acaba tomando isso sem ter controle nenhum, sem ter médico por trás, sem ter nada. E eu queria fazer esse alerta, né? Porque eu estou na frente de um médico que lida com isso. Então você lida com o esporte, lida com a medicina, e tem o outro lado que é todo mundo com o corpo perfeito, que é o outro efeito do telefone, né? O outro efeito da mídia social. Tem que ter aquele corpo perfeito, o que chamam de perfeito, que é o abdômen definido, as meninas com o corpo lindo, maravilhoso. Mas qual é o preço que isso tem no momento que você é livre, assim, é liberado? Posso tomar e tá tudo bem? E só quem tem genética ruim que vai acontecer isso, como aconteceu comigo? Esse é um problema sério, né? Essa luta aí pelo corpo perfeito, né? E as atrocidades que estão acontecendo, né? Você vê cirurgias, as pessoas fazendo cirurgias plásticas desde novas e implantes e apliques, é um negócio absurdo. Mas especificamente dos anabolizantes, primeiro que é doping, né? Se a gente for falar no esporte de performance, isso é doping. E o Ironman tá tão bacana que eles estão testando, inclusive amadores agora. Boa. Né? Para tirar isso, porque você quer performance com doping, então quem que vai ganhar a medalha aqui? É você ou o hormônio? Né? O esteroide que você está usando. Tirando essa história que é injusto, né? Que não é, você não está aí no fair play com quem está com você, vem as consequências de saúde disso. Né? E aí, na minha área, é crítico, né? Porque você vai ter mais aterosclerose, vai ter mais infartos do miocárdio, você vai ter lesões hepáticas, né? O fígado também é super atingido nisso. E na minha área, mais tromboses. Eu tenho visto cada vez mais atletas com trombose venosa profunda e aí com risco de embolia de pulmão com uso de esteroides. Causado pelo uso de esteroide. Ou seja, fico alerta para a galera ficar de olho nisso. E se quiser tomar, procurar o médico para Sim, precisa ter acompanhamento.
Não é muito só cuidado. ouvir na internet o que os bodybuilders estão tomando e sair tomando feito louco, porque a hora que você toma testosterona, o corpo vem na hora, o efeito espelho é imediato, mas as consequências também são, então eu fico alerta. Muito bom, agora que a gente deixou o recado aí para essa garotada, vamos falar um pouco de família, então. Você tem filhas? Duas meninas. Duas meninas. E como é cuidar das meninas? Qual a idade que elas têm? Eu tenho uma de 19, uma de 17. As duas praticam esporte desde criancinha. Né? Boa. Uma na faculdade, a outra quer fazer medicina. Uma faz psicologia, que eu acho que é sensacional também, que é a profissão do futuro. É isso. Né? Do presente e do futuro. A doença do presente. Acho que todo mundo precisa muito desse suporte mental. Mas eu só lamento em algum momento aí, né, da gente se dedicar tanto ao trabalho e perder, né? Eu às vezes paro e fico olhando, falo assim, nossa, mas ainda bem que hoje a gente tem os celulares e os rolos de fotos, né, que você lembra, assim, nossa, eu fiz isso, né, eu estava com elas nessa hora, porque às vezes de memória eu tenho muito mais períodos que eu lembro de estar no trabalho e ausente em algumas situações do que com elas, mas aí quando eu olho eu falo, não, eu estava lá nesse dia, e hoje já depois de sair de uma empresa que eu trabalhei muito tempo, eu acho que uma das coisas que eu tenho por hábito também é ter um momento com elas, ter um momento com a família, porque eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então, hoje eu tenho um tripé, que é família, trabalho e esporte, né? Esse é o meu ponto principal, né? E o esporte com a família, então, melhor ainda, né? A gente... Elas correm também? Elas não correm. A pequena está começando, né? A mais nova está começando a querer correr. Mas isso é interessante, porque eu corro muito cedo, né? Eu tenho, assim, eu cuido de mim. Então eu vou 5 horas da manhã, eu vou correr, ou eu vou treinar. Eu cuido de mim, depois eu vou cuidar dos outros. É assim que eu distribuo meu tempo. É igual avião, né? Primeiro põe você a máscara, senão você não vai isso. salvar ninguém, vai morrer todo mundo. Exatamente, porque chega no fim do dia, né, as coisas vão acontecendo e você não consegue treinar ou tá cansado demais. E aí a gente começou a procurar, né, o que fazer juntos. Né? Como é que E aí a gente achou, né, de quarta-feira a gente joga beach tênis, eu jogo beach tênis com a minha esposa e com as duas, então esse dia é sagrado, vamos todos pro beach tênis. E a gente vai muito para Ilhabela, né, que tem vários picos é a capital da vela e tem picos de mergulho. Então a gente foi, tiramos a habilitação para mergulho, então a gente tem para fazer mergulhos e começamos a fazer kitesurf. Boa. Então é onde a gente está, apesar que o kitesurf a gente, né, se separa, vai cada um para um canto. Mas o mergulho não, né? A gente está junto. E em São Paulo, quarta-feira a gente não abre mão. Não posso, não. Esse é um programa da família. O kitesurf, nós tivemos uma casa lá em Fortaleza e no Ceará por causa do vento, Sim. né? Ali é a terra do kitesurf. Eu fui pro PREA. A gente foi fazer as primeiras aulas no PREA. Muito bacana. A vida de empresário, ela é exatamente o que você falou do teu lado da medicina, né? A vida de médico, você tem muita dedicação com plantão, com uma série de coisas e acaba perdendo muita coisa da família, que é o empresário quando ele está no começo da trajetória dele, que ele também começa a se empenhar demais na empresa. Eu passei por isso com a Manu, eu tenho uma história que eu conto sempre, que eu levei a Manu para a Disney com 6 anos, e depois quando eu olhei as fotos, muitos anos depois, eu vi que eu não estava lá. Eu estava, mas eu não estava. Porque eu tinha levado o telefone e computador e eu estava trabalhando o tempo inteiro e ela com as princesas para lá e para cá. E aquele momento de 6 anos que ela acredita na princesa, é só com 6 anos que ela vai acreditar na princesa. Hoje eu levo ela para Disney e não acredita mais na princesa. Então eu perdi aquela fase da vida da minha filha. E eu falo hoje muito para os empresários isso, né? Não importa o quanto você vai ficar com a tua família ou o que é importante para você, mas faça com qualidade quando você tiver, porque senão você atropela tudo. Você acredita que hoje você está mais responsável com isso, que é o que você deu de relato para nós? E o que você pode deixar de mensagem para quem está começando, né? Porque está com casamento novo, está com filho novo.
E ou é médico ou é empresário, porque no fim do dia você é médico empresário. Então, dá no mesmo lugar. O que você pode deixar de mensagem para essa galera? Edu, uma vez elas externaram, né, que eu ficava pouco com elas. Né? Isso me tocou de uma forma grande e assim, não, mas eu trabalho muito para deixar as coisas, né, para deixar vocês bem. Mas elas, né, já, né, tem uma cabeça boa, mas você perguntou se é isso que a gente quer, Bom, né? Será que é isso que a gente você quer? entende que é bem, será que pra gente é o mesmo bem? Pois é, né? A gente quer você. A gente lá pra frente é outra história, né? E a gente não, porque eu vou trabalhar para deixar isso para. Cara, mas passou, né? Você estava na Disney, passou. Então, eu hoje olho diferente para isso, sabe? Tento ter um tempo com mais qualidade com elas, dedicar, escutar, né? Ouvir, entender. Mas eu acho que é isso. Para quem está vindo, né? É que é difícil você dar conselho, né? As pessoas têm que viver, apanhar e depois olhar. Mas é isso, né? Eu me dedicava para uma coisa que não era o que elas queriam naquele momento. Elas queriam, né? A minha presença, elas queriam estar com o pai. E não que o pai saísse louco trabalhando, né? A gente tem um quadro que a gente chama de jab direto. Eu faço uma pergunta, um jab, eu vou te dar você vai fazer a resposta e eu vou te dar a pergunta direta. Uau, você tinha que estar preparado para essa. Então vamos começar da seguinte maneira. Um hábito que te mantém em alta performance. Correr. A maior mentira que te contaram sobre a medicina. Que vai ser fácil. Essa serve para todos os ramos, né? Hoje a garotada tá ouvindo um monte de gente dizendo é fácil e rápido, você ganha dinheiro rápido e é bem fácil. E tem um monte de gente caindo nessa história. Qual é a cirurgia que mais te marcou? Você sabe que pode demorar um pouquinho na resposta? Claro. Curta. A resposta precisa ser curta. Pode evoluir a resposta. Tem uma história de um cirurgião que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas me contaram que ele olhava e falava assim, olha, tá vendo? Aqui é esse meu carro, essa minha casa, meu iate, tudo, né? Isso aqui, tudo eu consegui com os pacientes que eu operei. Aí o cara olhou e falou assim, nossa, que bacana. Eu falei assim, mas a minha fama eu consegui com aqueles que eu não operei. Então, a pior coisa é perder um paciente. Né? A pior coisa é perder um paciente. Então, eu faço cirurgias que eu adoro. Né? Eu me realizo dentro de um campo cirúrgico, saber que eu estou ajudando e que estou curando alguém. Salvando uma vida, mas eu só entro para ganhar. Entendeu? Quando as cirurgias são eletivas, e se eu sei que alguma coisa pode sair errado, é melhor não operar. Porque talvez o melhor seja não lesar aquele paciente, né, que vem lá de Hipócrates. Talvez o nosso primeiro... a primeira frase de Hipócrates, né, primeiro é não lesar, primo não nocere, né. Então eu acho que o que me marca mesmo são esse discernimento, talvez, de operar quem precisa e deixar de operar quem não vai se beneficiar. Muito bom. Uma maratona que mudou a sua mentalidade. Tóquio. Tóquio é uma maratona que estava com a minha família do outro lado do mundo e aquilo para mim foi realizador. Talvez aquela melhor maratona da minha vida. Não é o meu melhor tempo, mas é a minha melhor prova. Excelente. Um conselho que você daria para você mesmo aos 25 anos? Continua nessa dedicação, continue estudando, você está certo, mas olha para quem está do seu lado e se dedica mais para eles na hora que você estiver trabalhando. Muito bom. Um soco no que você mais odeia ver no mundo corporativo.
Porque você tem empresa, né? Vamos falar do lado empresarial. O que você mais odeia no mundo empresarial? Eu acho que a ambição demais, mas naquela ambição Que distorce o caráter. que distorce o caráter, exato. Eu acho que é isso o ponto, Edu. A hora que você precisa atropelar alguém, precisa passar por cima de alguém, ser falso com as pessoas, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que as pessoas conseguem se dedicar. Eu, modéstia à parte, eu consigo formar times, né? Os times que trabalham comigo são muito bons, mas às vezes a gente erra nas escolhas do caráter das pessoas, né? E aí um professor meu falava assim, olha, a gente tem que treinar as pessoas, né? E treinar residentes. Operar todo mundo aprende, né? É prática, mas caráter a gente não muda. Isso é duro. É isso. Para você, o que é ser um faixa preta na vida? Adorei o nome do podcast. Acho que você não podia ter nome melhor, ainda mais para sua carreira toda, né? Eu acho que o faixa preta é o cara com disciplina, o cara com dedicação, né? Mas que tenha empatia com os outros e cuide da melhor maneira do que faz. Excelente. Tem algum recado final que você quer deixar para a galera que nos ouviu, nos acompanhou no dia de hoje, que foi, eu acho que nós cobrimos alguns pontos que são muito importantes hoje, né? Que é família, saúde e a população como está hoje brasileira e mundial, essa preocupação com a facilidade e o reflexo disso que está trazendo para a saúde, o amor ao que faz e o lado empresarial, que é o que nós temos uma grande dificuldade. Eu tenho muitos médicos comigo e vejo que muitos deles sofrem o lado empresarial da história, né? Ele se forma médico, mas a faculdade de medicina não traz o lado de gestão para ele não sai um gestor. Sim. E aí ele monta um consultório, monta tudo, e no fim do dia muitos deles acabam sendo lesados por pessoas que trabalharam com eles, levam vantagens e etc. e tal, por falta de conhecimento mesmo. E o médico hoje tem buscado muito conhecimento do lado gestão, né? Como é que eu vou gerir meu negócio? Sim. E você tem uma história de sucesso nesse lado empresarial também. Então a gente cobriu aqui, você falou de 3 pontos, né, que fecham a tua pirâmide, eu coloquei como 4 última perna, que é o lado empresarial pelo sucesso que você tem, tanto na horta, quanto na tua vida profissional, com o teu consultório, com tudo que você passou de carreira, trabalhando também em grandes empresas. Para a gente fechar no dia de hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse empresário que não é o médico, é o empresário que está nos ouvindo, com o olhar de um médico que é muito diferente, porque você é um super faixa preta, porque você tem hábitos de atleta, você acorda cedo e come bem, cuida da cabeça, cuida da saúde, executa aquilo que você pensa, você coloca em prática, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa turma de, olha, o que fazer, né? E como que você está conduzindo isso com o tamanho que você já está, né? Porque não necessariamente você já poderia estar fazendo outras coisas, mas ainda continua com toda essa resiliência e toda essa força. Edu, acho que a mensagem final é isso. Dedique-se ao que faz, né? Dedique-se ao que você escolheu para fazer, mas faça isso da maneira mais genuína possível, né? Com vontade de acertar, né? E não de ganhar dinheiro. Claro, dinheiro é bom, paga nossas contas, a gente vai passear, a gente vai viajar, mas essa é a consequência, né? Então, faça, e assim, não tenha vergonha de trazer ou de falar que aquilo não é seu. A gente não sabe tudo. Meu pai falava uma coisa que é interessante, ele falou assim, eu não preciso saber tudo, né? Mas eu preciso ter do meu lado alguém que saiba. Isso. Né? Então, acho que esse é o ponto. Forme times e tenha times dedicados e tenha amor pelo que faz. Muito bom. Então, a gente tem um ritual aqui no nosso podcast, que no final do podcast eu dou a faixa preta para quem vem, porque eu sou
Mestre, eu posso graduar, então eu vou graduar, porque você é um super faixa preta no que você faz. Eu trago aqui para o podcast só os faixas pretas do seu setor, então os caras que são realmente incríveis no que fazem, e você é um exemplo disso, né, para nós, porque tua história é uma história muito forte, uma história de muito sucesso. Você está fazendo diferença na vida de muita gente e a tua história tinha que ser contada porque ela mostra que começa dentro de casa às 5 da manhã. Então, quando a gente fala para as pessoas, né, eu abro a mídia e falo, turma, acreditem que não é fácil, é difícil. E tem um monte de gente jogando ao contrário, dizendo, não, é fácil pra caramba. E aí, então, a gente trazer, né, pessoas como você que contam essa história. Olha, 5 da manhã eu tô lá treinando, eu posto todo dia 6 da manhã que eu tô indo pra academia. Todos os dias também, igualzinho. O meu é 6, eu durmo 1 hora a mais que você, eu tô melhor, né, do que você. É que o Então, cirurgião começa a operar às 7. é isso. Então, E aí, então, eu queria te agradecer muito, foi um episódio incrível aqui, esse bate-papo. E aí, queria te dar a faixa preta, queria te graduar, para você guardar isso lá no teu consultório, e todo mundo que chegar, quem não estiver cumprindo as metas que você estabeleceu, você dá fachada neles. obrigado, Tá bom? obrigado pelo convite, foi um ótimo bate-papo. Espero o próximo. Vamos ver se a gente, em breve, já faz outro, porque eu adoro contar história. É isso aí. Então esse é o momento que a gente gradua o faixa preta da área dele, Dr. Álvaro Hazuki, esse monstro que está aqui com a gente. Acompanhe ele nas redes sociais também, vou deixar aí para você marcar e acompanhar. Você que pratica esporte, ouve tudo que ele falou, e se estiver sentindo alguma coisa, dá um alô nele no Instagram, que ele vai solucionar suas dúvidas e vai te indicar para o melhor médico. Se não for ele vai te indicar para o melhor caminho. Atleta de alta performance, seja amador ou seja profissional, está sempre lesionado, não importa o esporte, vem falar com o Dr. Álvaro, e hoje foi uma honra aqui recebê-lo. Vamos graduar o Dr. Álvaro. Chique, hein? É. Bom, essa Não ganhou a do vai judô, que ficar ele pra estava história. contando aqui pra gente, mas vai ganhar da vida. É só uma simbologia. Nossa. Obrigado, Obrigado, Edu. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.